Meu nome é Marene, tá? Eu trabalho com a Rota dos Butiazais, lá na Embrapa, fazendo um pós-doutorado, 300 mil pós-doutorados. Quando termina a faculdade, segue... O meu doutorado foi aqui, na Fazenda São Miguel, né? Eu trabalhei com o levantamento da flora herbácea, né? Associada aos butiazais. Eu vou mostrar um pouco da pesquisa para vocês. Mas esse aqui é o Dr. N, também sou isso, pesquisador da Embrapa, tá? Da parte da rota. Da rota também, é isso. Eu sou bióloga, ele é agrônomo. Qual é a primeira impressão que vocês têm aqui quando entram aqui? O que vocês sentiram? Na época, dá um sentimento de aqui, né? Você volta, né, pra trás, parece que você já passou por isso. Sei lá, eu tenho um sentimento muito louco aqui dentro. Eu acho que é uma coisa, sei lá, vocês vão ver um pouco de paz, assim, e respirar, e estar aqui com essas plantas que parece que estão te dizendo: oi, tudo bom? Sei lá, eu tenho esse sentimento de amor tão grande que flui aqui dentro que não sei se é... Então aí o que eu quero mostrar para vocês é uma área com conservação associada à pecuária, tá? Mas aí o que te chama a atenção nesse ambiente? O que vocês acham que está faltando aqui? A gente veio para cá com, né, chamado dos proprietários é que não tinha butiazeiros novos. Vocês só estão vendo esses que têm 200 anos, mais ou menos. E a gente não vê plantas, porque o gado come as plantas. Então não tem regeneração. São áreas que, se você deixar, daqui a um tempo os butiás começam a envelhecer, e cai, tem raios e não tem novas populações. Então a gente veio para cá para isso. Começou a vir para a Embrapa e falei: bom, o que está acontecendo? Porque não há regeneração. Os butiazás estão aí e não tem planta. E aí, butiazá é uma planta que ela é lenta, ela cresce muito devagarinho. Se o gado for comendo sempre, ela acaba morrendo. Que idade tem esses, mais ou menos? Esses já tem 200 anos, gente. Mas o gado, ele come o butiá mesmo, ou ele se coça alguma coisa? Não, come. Se tiver ele baixinho, com folhas bem baixinhas, come. Deve ter umas plântulas aqui, uns pequenininhos. Eu tava até procurando para localizar para vocês. Aqui eu vi um, entendeu? Tem um coquinho no chão e ele come quando é pequenininho. Ele come até ele começar a ter essa estipe mais menor. No caminho de vocês tinha um maiorzinho. Aí tem um... Bem grandinho, tá? Aí a gente foi ver, mas será que nasce? Os coquinhos não têm viabilidade, as sementes não são viáveis? Isso que está escapando. E se a gente começar a procurar, a gente acha. Só que o gado também acha. Essa é a área da Fazenda São Miguel, tá? São 750 hectares de butiazeiros. Essas partes roxinhas são os butiazeiros. Tá? Essa parte mais laranja seria de mata mais cerrada. É a mata mais nativa. Tá? Então a gente vai andar por aqui. Não vai poder ir em muitos lados, porque é longe, são 750 hectares, as áreas estão distribuídas. Mas é só para vocês terem uma ideia de que nas fazendas aqui também tem. Então é como se fosse uma população única, né, dividida por fazendas agora. Aí a gente começou trabalhando na Fazenda São Miguel, né, ali já vinha a doutora Rosalia Barbieri, é a coordenadora do projeto, né, da Rota dos Butiazais, que eu vou começar a falar também daqui a pouco. E o que a gente viu? Que as outras fazendas tinham butiazeiros, né, que também acabaram se interessando para esse problema da conservação, que não tem regeneração.
Isso foi dando possibilidades de desenvolvimento de várias áreas de pesquisa. Tá? Então, uma das áreas das pesquisas realizadas foi que eu fiz no doutorado. Acho que eu vou caseiros, nessa aqui, ela conseguiu com os mapas contabilizar essas áreas azuis, botei a mão na hora. Aí, o que a gente fez? O pessoal daqui da fazenda falou, bom, então vamos começar a estudar. A gente pediu, então vamos excluir uma área, tá, para a gente ver qual é a vegetação que está composta aqui. Se é uma vegetação nativa, eles não sabiam nem que os butiazeiros davam frutos, que era uma área de campo nativo, eles achavam que não produzia nada. E eles isolaram para a gente 3 áreas, que deu outra área que eu estou perdida. Isso em que ano, desculpa? Isso foi no final de 2010. Tá, a partir de 2011 a gente começou a coletar nessas áreas de exclusão, né, com menor densidade de butiazeiro, maior densidade de butiazeiro em mata, butiazeiros e água, também uma área que passa um córregozinho. Então a gente foram excluídas essas áreas e durante 3 anos e meio eu vim coletar e identificar essas plantas. Então, a gente achou 260 espécies de campo nativo, tá, nas plantas herbáceas e subarbustivas. E com isso a gente viu que a gente descreveu uma espécie nova para a ciência, uma espécie de gramíneas, que não tinha sido citada, e vimos que é uma área realmente típica do Pampa, né, exclusiva de butiazeiros, tá, e que ainda tem espécies a serem descritas e, lógico, uma área a ser conservada. A gente separou, que eu mostrei lá no mapa, né, aquelas áreas. Essa é a área com média densidade de butiazeiros. Aqui, durante o período de trabalho de pesquisa, eles roçaram e colocaram braquiária. Então, o que a gente vê muito aqui é a braquiária, a Eurocloa decumis, tá? Que a gente vê aqui que invadiu, tá? Tá fechada aqui desde 2010, de julho. Aqui tem um butiazeiro, tá vendo? No primeiro momento que a gente fechou, a explosão de butiás foi grande, a gente viu muita, tá? Depois veio a braquiária aí, trancou um pouco as áreas. A gente lá no fundo, a gente já tinha uma mata, tá? Desenvolvimento de arbóreas, subarbustivas, que a gente viu que já existia, mas que cresceu um pouco mais. Já avançou? Tá, avançou. E a gente vê, até agora a gente não contou de novo quantos sobreviventes tem aí dentro. Mas a gente vê que aqui foi descrita espécie nova aqui também nessas áreas. Tem espécies ameaçadas de extinção aqui. Então a gente conseguiu, olha, tem um monte conseguiu descrever a maioria das gramíneas, que a minha especialidade é gramínea, então a gente descreveu muitas gramíneas, também tem muitas asteráceas, tá? Leguminosas e ciperáceas, tá? Foram as espécies que mais compõem, já estava descrito isso, confirmaram, né, as pesquisas anteriores que compõem as áreas de campo nativo aqui no bioma Pampa. Mas a gente vê orquídeas, tanto orquídeas terrestres como epífitas, né? Poxa, nunca está cedo para mostrar para vocês, mas daqui a pouco. Tá. Então, olha só, gente, todos esses pontinhos são butiazeiros. É muito butiá, muito butiá. Mas vocês sabem que o butiá é uma planta que está ameaçada de extinção. Tá? E o butiá odorata também. Por quê? Vocês viram que quando vocês vieram andando, o que vocês viram? Butiazeiros? Fazenda de butiazais? Não. Viram plantações de soja, de arroz, de eucalipto. De vez em quando tem acácia, tinha muito pinos também. Tá? Então, são áreas que foram transformadas, né, de vegetação nativa para vegetação monocultivos. E o que a gente quer com isso aqui? Quer tentar conservar essas áreas. Mas a gente busca a conservação pelo uso. E porque a gente sabe, né, de alguma forma tem que ter dinheiro no meio, senão como é que vão querer conservar 750 hectares sem uso nenhum? Então a gente está
começou a ver que o butiá produz, o butiá tem as folhas, começou a mostrar a fauna associada, a vegetação nativa que tem, começou a fazer exposições de fotos e mostrar os animais, fizemos vídeos, não sei se vocês viram. Eu vou mandar para ele. Depois tem o Amamos Butiá, tem a vida do Butiazal nos livros. A gente começou a fazer essas exposições, mostrar para as pessoas começaram a se interessar e vieram, né, junto para a gente pedir que a gente desse palestra, desse informações, e fosse nas escolas, vieram fazer pesquisa também. E com isso a gente criou um projeto que se chama Rota dos Butiazais, que é um projeto participativo, é um projeto, assim, como que se diz, que vem sendo desenvolvido pelo interesse das pessoas na conservação, ou com o sentimento das pessoas em relação ao butiá, ou pessoas que na infância comiam butiá e não comiam, gente que tem butiazal, gente que tem um pé de butiá, gente que não tem e gostaria de ter, mas que gosta de butiá. Então, de alguma forma, essa foi como uma bola de neve, né? E criamos a Rota dos Butiazais, que foi no começo uma ideia do chefe de pesquisa da Embrapa, o Clênio Pilon, e com apoio do Ministério do Meio Ambiente, que patrocinou o começo dessa reunião de pessoas e municípios que foram sendo envolvidos, né? O que a gente sempre mostra, porque é a rota onde estão os butiazeiros, tá? Os butiás vão até aqui, estão na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, e vai agora no Paraguai também, e na Argentina. Isso é a rota, tá? Cada um dessas palmeirinhas aqui, desses butiazeiros, é um ponto da Rota dos Butiazais. O que tem, como aqui, butiazais, tá? Ou como tem butiazais de pessoas interessadas, ou municípios. Pelotas não tem butiazal, mas tem a Embrapa Clima Temperado. É muito comum nos quintais das pessoas terem butiazeiros. As pessoas fazem, todo mundo aqui já tomou licor de butiá? Sim. Todo mundo já provou butiá? Alguém nunca tomou um suco de butiá? Suco. Já tomei, muito bom. Exatamente. Então, quem não tomou, por favor, providenciar logo tomar um suco de butiá. Então a gente foi, né, junto com as pessoas da rota, vendo o conhecimento de cada local, cada cultura, cada município tem a sua peculiaridade. Aqui nós temos Giruá com a festa do butiá, já tem 13 anos, faz uma festa do butiá. Giruá é uma outra espécie, é um butiá yatai. E o Giruá está agora dentro de um mar de soja, não tem quase butiazeiros lá. Mas eles têm a cultura do butiá já enraizada há tanto tempo que eles fazem produtos de artesanato, produtos de culinária, fazem uma festa do butiá. Gente, é uma coisa espetacular, uma cultura. Adquiriu aquele amor pelo butiá, apesar de que agora faltam butiazeiros. Tá? Então a gente está trabalhando lá com a recuperação de algumas áreas, com a introdução de mudas, né? Existem outros projetos de buzeiros que estão distribuindo mudas para serem plantadas lá. Na Argentina nós temos o Parque Nacional del Palmar, onde um parque de 8.500 hectares foi cercado, tirou gado, e eles também não têm regeneração. Quer dizer, não é só com gado que a gente, tirando gado, que vai solucionar o problema da falta de regeneração do butiazeiro. Não tem butiazeiros pequenininhos. Por quê? Porque a vegetação cresce, a mata nativa avança e o butiá sente também. Existem as mudanças climáticas que favorecem o desenvolvimento das outras árvores. Então o butiá ele fica sufocado. Então, para que esses ambientes sejam conservados, a gente tem que ter um manejo, tá? E esse manejo, depois o Eni vai falar, nós temos áreas aqui que foram excluídas, com manejos diferenciados, aí tá também um pouco. Todo esse movimento de conservação pelo uso vem sendo desenvolvido nesse sentido. A gente quer conservar a Mata Atlântica, quer conservar o bioma pampa, porque o butiá, ele está tanto na Mata Atlântica como no bioma pampa. Aqui em Erechim, em Passo Fundo, nós temos o butiá eriospata, e ele é típico, ele vive com a araucária, ele é típico, o pessoal usa lá também o manejo com pecuária, e a araucária e o butiazeiro, né? Extraem fruto, fazem sorvetes, fazem sucos, fazem coisas maravilhosas também. Então a gente veio estimulando essa forma de conservação.
dando formas, a gente tem uns livrinhos aqui de formas de manejo, quantas folhas a gente pode utilizar, porque a gente está falando, pô, mas fez a mensagem de extinção, vocês estão estimulando o uso? Sim, a gente está estimulando o uso para voltar ao olhar do querer, do conservar, do cuidado, né? Então a gente pode usar, mas tem que usar com determinadas normas. Umas coisas em termos que a ideia, vamos dizer, principal dentro da Embrapa, mas também no contexto do projeto, é a questão da conservação in situ, né? Então a gente pensa muito, bom, vamos conservar esse recurso e muito o que tem nele, que é a variabilidade genética. Se a gente pegar só o butiá, a gente pode dar uma olhada, se vocês olharem aqui no entorno de vocês, agora está começando a época do florescimento do butiá. E aí vocês podem ter uma ideia da variação que tem no butiá. Por exemplo, vocês olhem aquela planta ali, ó, junto daquela árvore ali, ó, Capororoca? Isso, uma capororoca. Depois eu vou falar dela um pouco. Ali do lado vocês estão vendo uma inflorescência. Que cor ela tem? Vermelha. Um pouquinho mais pro lado, olhem lá no fundo, vocês vão ver outra inflorescência lá. Tem uma ali, ó. Ali também. Ela é amarela. A gente detectou, né, as pesquisas já mostraram que o butiá tem uma alta variabilidade. E essa alta variabilidade, ela também não tem permitido muito a gente trabalhar, vamos dizer assim, com essa questão mais homogeneizada dela. E o butiá, ele depende muito desses ambientes naturais, porque o butiá, ele é uma planta que abre a florescência masculina ele tem o masculino e o feminino na mesma flor. A ponta é masculina e a parte de trás é onde vão ser os frutinhos. Só que ele é, como se chama, uma planta que alterna, ele abre uma e não abre outra. E a outra planta o contrário. Com isso ele tem sempre um intercruzamento. Só que essas plantas dependem de ter uma distância mais ou menos aproximadamente de uns 30 metros de distância, porque ela depende muito dos elementos que são que fazem a polinização. Os polinizadores são fundamentais, abelhas e outros insetos. O vento muito pouco. Com isso, esse tipo de ambiente ele propicia isso, que é tu ter butiás outras plantas próximas e que ele possa ter um intercruzamento e acaba criando maior essa variabilidade. Então aqui a gente nota que a gente consegue propiciar tudo isso, que é um ambiente em que tu tem esses polinizadores, porque é um ambiente conservado, relativamente distante das lavouras, e que tu consegue manter e continuar essa variabilidade. Outra que vocês podem observar, e aqui eu não consegui identificar muito, Magnólia, é a questão das folhas. Então nós temos assim, ó, muitos sem essas folhas caídas. E outras mais eretas. Alguns vocês vão ver que é bem ereto. Aquele lá é mais ereto. Aquele lá é o mais ereto. E existem alguns outros que são intermediários a eles. Isso também é uma variabilidade que se mostra na morfologia do butiá. Isso, por um lado, pode parecer, para quem quer produzir em larga escala, um pouco complicador, né? Tu vai botar o butiá, vai fazer um pomar de butiá, ele não vai ter necessariamente o mesmo gosto. Cada planta que vocês provarem aqui, ele tem um determinado, muda um pouco o sabor. Uns são doces, outros são um pouco mais azedos, uns são amarelos, outros são... Nós temos um butiá aqui que é marrom, que a gente chama até de chocolate. Então essa variabilidade toda é, na verdade, a riqueza também dessas áreas. Porque permite que a gente tenha a gente tem distintos sabores. E ele depende de que essas plantas sejam conservadas em uma determinada também densidade. E aí tem dois problemas que a Mariane vinha citando, que vocês também detectaram, né, que é a questão da pressão do gado, que nós temos dois dilemas aqui. Um é que se a gente bota o gado, como está acontecendo, não tem o butiá como ela mostrou, a não ser aquelas plantinhas. O outro é que se a gente tira o gado e a pressão é muito leve, vocês veem uma quantidade de arbusto e aquela capororoca, por exemplo, que está ali do lado do butiá. Isso é um processo natural, né? Só que essas plantas, na medida que elas avançam sobre o butiá, elas cobrem e matam ele, porque ele é uma planta que depende do sol. E ele leva muitos anos para crescer. Então, assim, são coisas que a gente está estudando e a gente vem fazendo as pesquisas nesse sentido. E além do butiá, a gente tem o que a Mariane comentou antes também, são essas outras espécies que estão aqui, né? Aqui nós temos essa eumarista, né, Mariane? Nós temos cetária, tem um monte de plantas que ficam protegidas, assim como o butiá normalmente vem no meio de uma toceira que um eríndio está protegendo. Isso aqui é a forma que a gente mantém esse processo. Então não é uma coisa relativamente simples, sabe? Só deixar a área ou só colocar o gado, porque não permite que ele continue com uma determinada carga. E só tirar ele também não é vantagem. Então acho que
Isso é que a gente podia comentar nesse ponto aqui, né? Outra coisa é que, como a Maria tinha comentado também, o butiá, por ter essa característica distinta da folha dele, a gente consegue então fazer essa contagem, esse monitoramento em escalas mais com sensores, né, com os satélites ou imagens aéreas. E isso é uma característica dele que são das palmeiras também em geral, né, que tem essa coloração. E a gente nota, a gente não conseguiu comprovar ainda, que existem também tonalidades diferentes entre algumas plantas. E essa é uma característica de uma planta que é adaptada num período muito antigo, né, que é para um período provavelmente mais seco, em que a terra aqui, pelo menos a América, era muito mais seca, tinha muito menos, né, não era tão quente também, então provavelmente é um local um pouco mais frio. E o butiá, a gente acredita que ele estava espalhado por uma região muito mais ampla do que hoje ele está concentrado nessa pequena área. Então isso aqui é uma riqueza assim, que está muito próximo de talvez terminar, porque se não houver a regeneração dessas áreas, essas plantas aqui, sabe, lá 50, 100 anos, talvez, já vem caindo algumas, ali vocês veem uma, ó, caiu. Nós notamos assim, cada ano cai uma, duas, que a gente observa, talvez sejam mais. E aí a tendência é que essa área, com o passar de umas décadas, ela não exista mais. Independente de ter uma pressão aqui, das pessoas converterem essa área em lavoura ou não, só o processo natural dela seria de que ela nós perderíamos essas áreas. Então, há necessidade de vir mantendo essa abordagem de conservação in situ e manejo que a gente faz dessas áreas e esse convencimento com os proprietários da importância disso. E levando em consideração o contexto que a Mariane falou de se deve ser uma unidade de conservação ou não, o que os proprietários aqui são os mais indicados para gerir essas áreas. Para terminar isso que eu queria falar, essas áreas aqui que vocês estão são áreas que são hoje determinadas como reserva legal. Então toda a área de uso da fazenda, né, eles têm o uso da fazenda no resto das áreas e essas áreas ficaram denominadas como reserva legal, e isso é um aspecto da lei que permite que a gente faça a conservação delas, porque poderia talvez que algumas eles tivessem já feito a conversão dessas áreas, ou seja, por não estar determinado como uma obrigatoriedade dos 20% aqui dentro do bioma pampa. E normalmente os butiazais nessas fazendas, ele está em torno de 20% da área total. Eles poderiam eventualmente já, por alguma necessidade, ou acabar convertendo a área pela própria partição, né? As fazendas vão se dividindo à medida que as famílias vão. Então, essa noção de conservação com a ideia de reserva legal, de área de preservação permanente e esse contexto, né? Certo? E como é que funciona essa questão do gado aí? Tu deixa ele sempre aqui dentro com uma lotação baixa ou tu bota em determinadas épocas e tira em outras? Como é que funciona? Aqui nas fazendas, assim, essa é a área que eu trabalho dentro do projeto principalmente, e tem uma área de manejo daqui a 1 quilômetro mais ou menos, que aí, se vocês estiverem expostos até lá, eu posso mostrar para vocês os butiazinhos na altura do joelho, assim, uma coisa muito legal de ver. Se vocês quiserem, a gente vai até lá. Eu tenho uma publicação ali também para passar para vocês que dá uma ideia, se vocês não quiserem ir, do que a gente está fazendo. Os fazendeiros aqui, eles trabalham dentro da lógica da pecuária do estado do Rio Grande do Sul, que é aquela de manejo contínuo, ou seja, um pastejo praticamente contínuo o ano inteiro, não há quase descanso das áreas, e uma lotação relativamente baixa, média. No inverno, essa lotação é alta, porque o pasto não tem, vocês veem aqui é bem pobre, aqui onde passa o carro já tem areia. O pasto aminotato aqui já fica meio ralo. Então o gado no inverno ele come o erinjo. Isso aqui ele rapa quase as coceiras. Na primavera, isso aqui nós estamos no período de primavera, nós já estamos com esse campo com uma biomassa bem maior. Nós estamos entrando agora no verão e não tem tanta biomassa. Então vocês veem que é uma pressão que fica no verão alta. Eles usando no inverno muito e no verão eles usando mais, acaba que ao todo a carga animal não é tão alta, mas a pressão que fica aqui no pastejo é alta. E o butiá não permite que o butiá regenere. Ele só vai regenerar como aquele caso, ó, outros que é no meio das toceiras. Vocês talvez encontrem algumas toceiras assim que ele está regenerando. Nessa área que a gente pode ver lá depois, a gente retira ele no inverno. E no retirar ele no inverno e entrar na primavera, já dá uma diferença absurda de regeneração de butiá. Mas também de elementos lenhosos assim que começam a avançar sobre o campo. Certo? Então tem muita coisa ainda para a gente trabalhar. E vocês viram que o butiazeiro se usa tudo, gente. Usa folha, ele é usado no paisagismo, é levado para várias partes do mundo. Como ele é uma palmeira de clima frio, imagina, né? As pessoas ficam alucinadas, então ele está adaptado. E se usa o
fruto, se usa o coquinho, se usa a casca do coquinho, serve para fazer substrato para orquídea, a amêndoa serve para fazer chá, para fazer café, né, que antigamente o pessoal café de coco usava, torrava e fazia. Eu chamo aquilo, eu faço mais chá, tem gosto de cacau, é bem gostoso, né? Mas o fruto se usa para um monte de coisa, as folhas se usam, então é uma planta que ela dá e também ela serve como substrato ali, ó. Você pode ver, tem muitas, desde orquídeas até pteridófitas, e às vezes a gente vê, franquistas, nem sempre tá, então aí em cima, tá? Então ele vai formando essa massa aí, facilitadora, o Enio sempre diz aí que ele... A gente tem uma teoria que vocês veem que é quase um ecossistema cada uma dessas plantas, dessas palmeiras aí. Vocês observam que ali junta um monte de nutriente, né? E alguns estão um pouquinho mais raspados. Quando chove, que vocês podem ver agora, ela meio que escorre a água pela estipe dela. E aí o que acontece? Esse nutriente está em cima com a água, ele fica escorrendo e a planta capta com as raízes embaixo. Isso é uma ideia que é bem interessante. Então a planta ela meio que gere o recurso para ela mesma, ela acumula um monte ali, tem toda uma microbiota ali, que está anexada. Tem lugares aqui que tem orquídeas lindíssimas. Sim, a gente vai ver se vai olhando, as orquídeas verdes são as catafeitas. Muitos assim. E aí escorre esse nutriente e a alimenta a própria planta, então ela consegue viver na areia. Ou num solo assim, né, bem pobre como é aqui. Tem muitas plantas medicinais, herbáceas, a erva baleira, que ela está levando